Em 795 d.C., os mares irlandeses testemunharam o início das invasões vikings. Atacando como tempestades, os nórdicos trouxeram caos e pilhagem à costa. O objetivo: ouro, terras e poder. As invasões passaram de ataques relâmpago a investidas constantes, desafiando a tranquilidade da ilha. Os irlandeses, porém, não eram meras vítimas. Acostumados a conflitos, resistiam bravamente, transformando cada novo desembarque em uma batalha sangrenta. Apesar disso, os vikings eram persistentes e adaptáveis, tornando a costa irlandesa uma arena de guerra constante. Esses confrontos eram só o começo. A tensão entre invasão e resistência preparava o terreno para algo ainda maior: a influência dos vikings sobre a própria estrutura irlandesa. Com o passar dos anos, os vikings não se contentaram em só saquear, queriam ficar. E ficaram. Dublin nasceu dessa ambição, tornando-se um centro de poder viking na Irlanda. Não só poder, mas também comércio, especialmente de escravos. A cidade florescia como um ponto estratégico, conectando mundos. A influência viking se espalhou, afetando a cultura e o dia a dia irlandês. Seus assentamentos eram fortificados, estratégicos e trouxeram uma nova forma de organização para a terra que conquistavam. E claro, enquanto alguns irlandeses resistiam, outros acabavam fazendo negócios e alianças com esses novos vizinhos nórdicos. Mas toda influência traz oposição. E a resistência dos clãs irlandeses só se intensificava à medida que os vikings fortaleciam suas raízes, criando uma complexa rede de rivalidades e alianças. Na Irlanda, governada por mais de 100 reis locais, cada clã tinha seu território, suas regras e fortes circulares para se proteger. Essa fragmentação territorial era um desafio para qualquer conquista viking. Os invasores precisavam lidar com uma resistência descentralizada e feroz. E os irlandeses estavam prontos para lutar por cada pedaço de terra. Esses clãs não eram fáceis de subjugar. Sempre atentos, faziam emboscadas, resistiam com todas as forças e conheciam o terreno como ninguém. Para os vikings, não bastava vencer uma batalha. Cada clã derrotado era só um passo no longo caminho para dominar a Irlanda. Eles aprenderam rápido que lutar contra os irlandeses era como enfrentar uma hidra. Derrotava-se um rei e outros surgiam. A cada vitória viking, a resistência irlandesa ficava mais forte e organizada. E enquanto as batalhas se intensificavam, um fato era certo: a guerra seria longa e marcada por alianças instáveis, traições e sangue derramado dos dois lados. Os vikings e os irlandeses eram guerreiros natos. Os vikings, com suas armaduras, espadas e machados, vinham preparados para a guerra, cobertos da cabeça aos pés para protegerem suas vidas. Já os irlandeses tinham uma abordagem diferente. Sem armaduras, moviam-se com agilidade, usando lanças e dardos para manter o inimigo à distância. Um confronto entre táticas e estilos. Enquanto os vikings investiam na força bruta, os irlandeses confiavam em sua velocidade e conhecimento do terreno. Era como uma dança de combate, onde cada lado explorava suas vantagens ao máximo. Essa dinâmica fazia cada batalha única, transformando o campo de guerra numa arena imprevisível. A cada confronto, os dois lados se estudavam e se adaptavam. Era uma guerra de estratégias e coragem, onde a linha entre vitória e derrota era tênue. Mas como qualquer guerra, alianças inesperadas mudariam o rumo dessa disputa ancestral. A política de alianças entre vikings e irlandeses era tão imprevisível quanto as próprias batalhas. Líderes vikings percebiam que para manter e expandir seu poder, alianças com a nobreza irlandesa eram essenciais. Alguns até adotaram o cristianismo, buscando legitimar suas posições. Mas se aliar a um clã significava inevitavelmente desafiar outros, e novas disputas surgiam. Essas alianças não eram baseadas apenas na confiança. Eram acordos de interesse, poder e sobrevivência. E mesmo com parcerias, a tensão continuava. Inimigos se tornavam aliados por conveniência e, na mesma rapidez, voltavam a ser rivais. A política entre vikings e clãs irlandeses era um jogo de xadrez perigoso, onde cada movimento era calculado para se manter um passo à frente. Com alianças frágeis e a luta pelo controle da ilha em curso, novas figuras de poder emergiam. E um homem vindo de Munster estaria prestes a mudar o equilíbrio de forças, redesenhando o cenário de guerra na Irlanda. No meio do caos e das batalhas, Brian Boru se destacou como uma força incontrolável. Nascido em Munster, ele tinha uma missão: unir a Irlanda e resistir ao avanço viking. Após a perda de muitos membros de sua família para esses invasores, Brian jurou vingança e iniciou uma campanha feroz para se tornar o rei de Munster. Através de batalhas ferozes e alianças estratégicas,
Boro foi ganhando força e influência, conquistando territórios e consolidando seu poder. Ele não só se tornou o rei de Munster, mas também começou a unificar os clãs irlandeses sob uma bandeira comum. Seu carisma e habilidade de liderança transformaram-no em uma lenda viva, alguém que conseguia inspirar esperança, mesmo em tempos de escuridão. E essa ascensão culminou com sua coroação como Alto Rei da Irlanda. Mas sua jornada estava longe de terminar. O novo rei tinha que provar seu valor, e os vikings não ficariam de braços cruzados. A guerra final estava prestes a começar. Em 1114, a tensão atingiu seu auge. Sihtric Silkbeard, o rei viking de Dublin, reuniu aliados vikings estrangeiros para desafiar o domínio de Brian Boru. O cenário estava pronto para uma batalha épica, a Batalha de Clontarf. As forças de Brian enfrentaram uma coalizão viking determinada a acabar com sua supremacia. O campo de batalha se tornou palco de uma luta feroz e desesperada. A batalha foi intensa e brutal. Embora Brian Boru estivesse no auge de sua liderança, ele acabou caindo na luta. No entanto, suas forças prevaleceram, esmagando os vikings e marcando o início do fim da influência nórdica na Irlanda. Foi uma vitória dolorosa, onde o sangue de guerreiros inundou a história da ilha, deixando um legado de bravura e sacrifício. O triunfo dos irlandeses em Clontarf mudou para sempre o equilíbrio de poder. E assim, o domínio viking na Irlanda começou a declinar, encerrando uma era de invasões e batalhas que moldaram a identidade de um povo. A história entre irlandeses e vikings é feita de lutas intensas, alianças inesperadas e mudanças profundas. Cada batalha deixou sua marca, moldando uma nova era de coragem e conquista. Se essa saga prendeu sua atenção, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias épicas.